Meu namorado vive dizendo aos outros que ele é dono da minha empresa, então eu larguei ele. Brian e eu começamos a nos relacionar depois de meses de flerte. Eu estava super apaixonada, gostava muito dele e sentia que estava tendo um verdadeiro parceiro. As coisas começaram a mudar depois que tivemos intimidade. Eu me senti desvalorizada, como se ele tivesse me colocado mais para baixo em sua lista de prioridades. Ele não parecia emocionalmente presente, não perguntava sobre o meu dia ou evitava conversas mais profundas. No começo eu pensei que estava imaginando isso. Ele costumava se iluminar quando me via quando eu entrava na sala, agora ele mal olhava para mim, tão absorvido no celular. Um exemplo perfeito foi quando eu contei sobre uma briga com a minha irmã. Não era um grande problema, mas eu precisava desabafar. Ele apenas acenou algumas vezes com a cabeça, mas não disse muito. Depois de alguns minutos ele me interrompeu. E aí, como está a empresa? Está fechando aquele contrato. Eu congelei, parei de falar e fiquei olhando para ele, me perguntando se ele realmente estava me ouvindo. Sim, o contrato está bem, eu disse. Mas eu estava falando sobre a minha irmã. Ele deu de ombros como se isso não importasse. Bem, que bom que você está lidando com isso, ele disse e voltou a olhar para o celular. Momentos assim aconteceram cada vez mais. Se eu falava sobre o trabalho, minha empresa ou o nosso último projeto, ele ficava super interessado. Fazia perguntas e dava conselhos como se estivesse genuinamente investido. Mas se fosse algo pessoal, qualquer coisa sobre mim, ele simplesmente se desconectava como se não fosse importante. Eu queria um parceiro que se importasse com tudo de mim, não só com as partes que o interessavam. Mas com o Brian eu comecei a sentir que estava me tornando apenas uma atualização de negócios na lista de afazeres dele. Demorei um tempo para processar isso porque eu tinha sentimentos por ele. Sou dona de uma empresa na área de inovação e tenho sido muito ativa em um grupo local da minha região. Suspeito que o Brian tenha se aproximado de mim pelo que ele poderia tirar disso, ao invés de querer uma conexão verdadeira. Ele tem uma relação muito conturbada com a ex-esposa. Ele diz que ela fez a vida dele miserável porque ainda quer ele. A notícia de que ela tem um relacionamento estável o afetou muito semana passada, e ele surtou. Ele falou coisas insultantes sobre o novo namorado dela. Eles já são divorciados há pelo menos 5 anos. Eu perguntei se ele conhecia o cara e ele não sabia nem o nome dele. Ele passou de carinhoso e amoroso para começar a falar coisas degradantes. E honestamente eu perguntei se ele estava ouvindo algum podcast Red Pill ou algo assim. Estou confusa sobre essas novas tendências e não sei como lidar com tudo isso. Só sei que temos uma diferença de renda e que ele não tem as ferramentas para melhorar a vida dele. Eu costumava ser muito aberta a namorar homens que não necessariamente fossem bem-sucedidos, mas agora estou ficando receosa pois desconfio que muitos homens tentam usar as mulheres. Minha empresa acabou de fechar um acordo com uma corporação de muito prestígio e foi anunciado. Desde então ele tem chamado a empresa de nossa. Eu disse para ele que não pode falar isso pois é muito enganoso, mas ele ri e diz que está só brincando. 2 semanas atrás tivemos uma conversa muito longa sobre as mudanças no comportamento dele, como ele estava tratando o relacionamento e como eu me sentia em relação a isso. Ele implorou por uma segunda chance e parecia estar tentando. Avançando para ontem à noite, estávamos com os amigos dele quando ele nos levou a um complexo industrial onde eu estava estabelecendo o meu novo escritório. Achei que ele só queria ver os aviões já que havia um pequeno aeroporto local perto, mas ele apontou para o lado do complexo onde minha sala está localizada. E os amigos dele começaram a fazer perguntas entusiásticas. Tentei me controlar, mas fiquei muito irritada. Eu não preciso ter minha carreira exibida para o benefício de ninguém. Nós paramos para comer costelas e beber, e ele se referiu à empresa como nossa. Eu imediatamente perguntei que empresa. Dessa vez ele ficou hesitante, mas ainda assim respondeu. Eu perdi a paciência e o coloquei no lugar, corrigindo tudo de imediato. Os amigos dele ficaram constrangidos e confusos enquanto ele tentava me acalmar. Eu terminei com ele ali mesmo e recusei a oferta de levá-lo para casa. Hoje ele me chama de vários nomes e diz que ele merece dizer que a empresa também é dele porque nós somos parceiros e que se eu quiser um futuro com ele tenho que agir de forma apropriada. Resumo da ópera, ele foi bloqueado e banido.